Fala pessoal, tudo bom? Nos últimos meses nós estamos vendo vários ataques ransomware acontecendo. Nos últimos dias aconteceu um ataque aí que repercutiu muito na mídia e eu resolvi fazer um vídeo, até mesmo perguntando quem será a próxima vítima de ransomware. Muitas empresas correm o risco, de ser atacado por esse malware, e agora temos aí um problema em dobro, né? Essa nova versão, essa nova variante acaba fazendo o que nós chamamos de dupla extorsão, porque além de criptografar os dados e pedir um resgate para descriptografar, algumas variantes também estão fazendo a exfiltração de dados, roubando dados sensíveis, né, e pedindo resgate para que eles não sejam publicados, para que ele não vá, né, para um desses sites de banco de dados de vazamento, ou até mesmo no portal desses grupos que fazem esses tipos de ataques. Algumas dessas variantes, elas estão sendo muito bem direcionadas. É algo criado especialmente para atacar uma determinada companhia. Não é nada específico para Brasil, Estados Unidos, então, não, é um alvo específico e eles conseguem lá criar então um tipo de ataque com muitos detalhes que você vê que manualmente foi criado, né? Não foi automatizado esse processo. E é um tipo de ataque que nós chamamos de APT, Advanced Persistent Threat. Então eu vou dar aqui algumas dicas que é importante, porque esse tipo de ataque ele é persistente. Talvez a sua empresa pode ter agora, né, alguém infiltrado, um malware infiltrado, e que está pronto para fazer, né, esse ataque, pronto para criptografar tudo, ou para extorquir com base no roubo de dados, de informações que sua empresa venha a ter. Então, já viu, com isso aí, com a LGPD agora, mais complicado ainda. Então, vamos lá, o que a gente pode fazer, né? Nem todas as empresas vão poder fazer isso aqui que eu vou propor. E o que eu vou propor também não é a solução final para tudo. Pode ter 1000 fatores e outras situações, né, em que o ataque pode acontecer, ou que a brecha pode existir. Então eu vou dar aqui algumas ideias que são as principais que a gente acaba vendo no dia a dia. Então, o que as empresas devem fazer? O que a sua empresa, ou o que você pode fazer pela sua empresa para ajudar a mitigar essa ameaça que é o ransomware? Dá para garantir 100% que a gente vai proteger o ambiente? Não existe ambiente 100% seguro. Tem 1000 maneiras de acontecer aí esse tipo de ataque, são muitas as brechas, é difícil de pensar em tudo, então não existe nada 100% seguro. Leve em consideração isso. O que a gente pode fazer é minimizar, tá? Então são alguns controles de segurança que a gente pode implementar e ações que podemos fazer. E é extremamente importante, principalmente com base na Lei Geral de Proteção de Dados, que tudo aquilo que você faça, né, no intuito de proteger o teu ambiente, que você documente, para começar a criar um relatório de impacto à proteção de dados. Se amanhã ou depois tiver um incidente, cada ação dessa vale alguns pontinhos, né, ao seu favor aí, como você fez aí o que você deveria ter feito, né? Uma boa governança e segurança da informação. Então, primeiro passo, o que a gente pode fazer? Pensando no geral, fazer uma análise de vulnerabilidade dos meus servidores, das minhas estações de trabalho. Então, é muito importante porque manter os nossos sistemas atualizados com os últimos patches e updates. Acessem os sites que existem, que falam sobre as principais vulnerabilidades. Quais são as top vulnerabilidades de hoje? A gente vê aí o tempo todo falando, né, do hashtag Printer Nightmare. Por quê? Será que eu estou vulnerável, né, a esse fator? Será que está exposto a esse fator? Preciso começar a olhar isso aí. E quando eu falo de análise de vulnerabilidade, eu estou pensando em servidores, mas servidores eu tenho outros meios de proteção também, que me ajudam a protegê-los mais ainda. Então, não permitir um remote desktop via web, colocar ele atrás de firewall, segmentar a rede, né? Nessa rede segmentada estar criptografado todos os ambientes, não permitir aí uma autenticação
local nele com contas privilegiadas apenas através de recursos que permitem isso, por exemplo, sistemas de cofre de senha ou sistemas de acesso privilegiado que garantem aí a segurança do ambiente através, né, de outros recursos de segurança, outros servidores. Então isso aí ajuda a proteger. A maioria dos servidores, eles são muito bem protegidos. A maioria das vezes o problema está nas estações de trabalho dos usuários, os endpoints. Endpoint gera um risco muito grande, a gente tem que criar um baseline de segurança. Então, cria uma imagem segura, imagem do Windows, vai usar o Windows 10? Como que tem que ser um Windows 10 seguro? Tem que ter o firewall, tem que ter um antivírus, esse antivírus tem que ter um recurso para evitar a desinstalação do antivírus. Eu não vou permitir que se execute comandos do PowerShell, que eu não eleve privilégio localmente, que eu não tenha contas privilegiadas de usuários que utilizem estações de trabalho. Então, se uma conta é privilegiada, uma pessoa tem que ter acesso privilegiado, essa estação de trabalho deve ter uma atenção especial, né? No geral, não devemos, né, permitir que os usuários elevem privilégio. Tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar aí no card, se é que é desse lado, eu acho que é, que eu falo sobre hash. Então toda vez que a gente executa comandos, a gente executa softwares com privilégio elevado, né, ou keylog com credenciais privilegiadas, nós deixamos ali, né, uma cache de informações que podem ser usadas por esses atacantes, né, que vão ter esses malwares, que vão fazer uso desses recursos para quê? Para poder expandir o seu ataque, fazer uma movimentação lateral, aí começar a disseminar aí o malware. Então é importante a gente fazer isso, proteger as estações de trabalho. Uma coisa importante que todo mundo tem que ter, e poucas empresas eu vejo que tem, na maioria das vezes, é um bom inventário. Tenha um software de inventário, porque você não pode proteger aquilo que você não sabe que existe. Então você tem que descobrir o que você tem na rede para você fazer uma proteção eficiente, né? Então essa proteção de estação, por exemplo, o que eu faria? Eu sei quais são as estações, eu vou aplicar um sistema para não ter, por exemplo, uma conta de administrador local em todas as máquinas com a mesma senha. Eu posso usar o LAPS, ou eu posso usar um software de gerenciamento de privilégio, criar essa padronização de uma maneira mais eficiente, saber onde a máquina está, como está sendo usada. Isso é muito importante, né? Então acho que vale a pena. E os usuários que usam as máquinas também devem ser treinados. Acho que a melhor maneira, porque a porta de entrada é através do quê? De um e-mail, é um phishing. A maioria das vezes isso se dissemina através de phishing. Tem um monte de coisa para a gente pensar. Por exemplo, fazer um security assessment. Fazer um assessment, por exemplo, do AD. Então, eu sei que muitas das vezes a gente tem ali um monte de GPO que possui recursos, como por exemplo, credenciais. Falando em credenciais, às vezes existem aí tarefas agendadas, perdidas na nossa empresa, que também tem as credenciais administrativas, contas de serviços sem ser supervisionadas. A gente tem que ficar de olho. Como que está sendo usada a conta de serviço? Porque elas executam, às vezes, né, os serviços com privilégio. Se alguém conseguir aquela conta, usar aquela conta, vai ter todo o privilégio. Como que a gente faz isso? Na mão? Cara, não dá. Tem que habilitar auditoria, você tem que ter auditoria, mas não é só auditoria. A gente tem que fazer auditoria, a coleta, né, dessas informações e armazenar essas informações o máximo possível, né, e por longos períodos, e fazer análise de logs. Geralmente existem softwares para isso, né? Softwares de auditoria que gera alerta, tem o CIEM, que você concentra tudo e correlaciona as informações para você poder saber o que está acontecendo e até ter uma análise comportamental com base em logs. Eu sou o Daniel, eu logo todo dia dessa máquina aqui, que é uma máquina Windows e acesso o servidor X. Se um dia eu tiver um comportamento diferente, eu logar de uma outra máquina remotamente, através da VPN, e logar num servidor Linux e começar a executar comandos que não faz parte do dia a dia, né, esses softwares vão gerar um alerta e falar, opa, um comportamento, né, que não é comum está acontecendo. Fica de olho lá no Daniel Donda. Talvez seja algo
Normal, eu devo fazer isso. Faz parte. Às vezes não, às vezes a minha credencial pode ter sido roubada, né? E falando em credencial, proteção de credenciais, né? Fazer com que os usuários entendam que as credenciais são importantes. Então, ter uma senha segura, não usar a mesma senha que eu uso na empresa, no meu Facebook, no meu Twitter, no meu Instagram, né? Ter duplo fator de autenticação, isso é muito importante. Ter um sistema de self-service de senha para o usuário. Por quê? Porque se eu criar uma senha, uma política de senha super complexa, o que o usuário vai fazer? Vai escrever num post-it e colocar aqui. Então, é mais fácil você ensinar ele a ter uma senha complexa e dar para ele a capacidade de ele mudar a senha a hora que ele quiser. E se ele esquecer a senha, fazer igual a gente faz quando a gente esquece a senha do Gmail, do Hotmail. Você não vai lá e muda a sua senha? Não recebe informações por e-mail, responde pergunta, tem um token, você vai e muda a senha. Faz isso dentro da sua empresa. Melhor do que você ficar dependendo de suporte, parando o usuário e além do mais, né, você vai aí garantir um pouco mais de segurança porque você pode forçar uma senha mais complexa no teu ambiente. Eu estava falando também agora há pouco sobre fazer um assessment. E quando a gente faz assessment nas empresas, né, de segurança, você vai fazer uma análise, o que a gente acaba encontrando? Né? Qual que é o perigo? Um monte de conta de usuário que nunca logou, né? Conta de usuário que está lá com uma senha padrão para mudar a senha. Grupos cheios de usuários que não deveriam fazer parte desses grupos. São grupos, às vezes, por exemplo, domain admins, grupo de administrador, grupo que tem acesso a um monte de outros recursos dentro da empresa e que tem usuários que não deveriam fazer parte desses grupos. Então a gente tem que fazer o quê? Fazer uma sanitização, né? Enumerar todas essas informações e fazer uma limpeza, né? Ter certeza aí que a gente está usando o mínimo possível. Falando em usar o mínimo possível, pensando em sanitização, dados também devem ser sanitizados. Eu tenho aqui servidores com um monte de informações de usuários que eu venho coletando ao longo dos anos para fazer propaganda. Hoje tem a Lei Geral de Proteção de Dados, então você deve ter uma atenção especial. Precisa desses dados? Não precisa? Elimina. Se você tem dados que podem colocar em risco sua empresa e você não precisa deles, descarta. Descarta de uma maneira efetiva. Tem até um jeito certo de você eliminar a informação, né? Não é simplesmente apagar os dados lá de um HD e depois você doa a máquina. E essa máquina vai parar aí, né, nas lojas e alguém pode querer aí tentar fazer a recuperação das informações que estavam lá dentro e recuperar dados sensíveis. Olha que perigo que é. Então até na hora de eliminar, né, tente destruir mesmo esses dados aí. E falando em destruição, que é o que o ransomware faz, a melhor maneira de você poder recuperar o estado, não parar, porque putz, os danos que causa ransomware são muitos, né? Principalmente danos à imagem da empresa quando ela fica parada e vai para a mídia. Então, ter um bom sistema de backup, recuperação contra desastre, deve ser aí dotado pela empresa, né, como uma norma, sabe? Um padrão. Você deve ter isso aí, um plano de recuperação contra desastres que englobam muitas coisas, entre elas um bom backup, um backup efetivo do seu sistema. Bom, é isso aí, espero que você tenha gostado, compartilha com seus amigos, deixa o like aí se você gostou desse vídeo e também deixa o seu comentário se tem alguma dica especial aí para se proteger contra o ransomware. O que mais a gente pode fazer além dessas dicas que eu dei? Com certeza tem muita coisa que a gente pode fazer além disso. Conto com você e vejo você no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.